Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 14 de julho. Para você que precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então pode acessar lá www.gazetaweb.com e além de você acompanhar toda a nossa programação ao vivo, vai também poder ficar muito bem informado sobre tudo que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro, tá bom? E olha só, a gente lembra também que nós estamos presentes nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanhe a gente no nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia o nosso programa sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida, aquele plano de saúde completo que cabe muito bem no teu bolso, que tem inclusive cobertura odontológica para toda a família. Então pensou em plano de saúde, pensou em Apivida, nesse a gente confia. E é claro que a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Então vamos acessando de maneira digital o jornal Gazeta de Alagoas, www.gazetadealagoas.com.br, e a gente vai ficando aqui por dentro dos principais destaques da manhã de hoje. CSA recebe Guarani e CRB visita Juventude na abertura da Série B. O governo federal transfere mais 355 milhões para combate ao coronavírus aqui em Alagoas. Ministro entrega obras hídricas e libera recursos para o estado. Alagoas tem mais 14 óbitos no interior e 2 aqui na capital. A ocupação de leitos em UTIs cai para 40% no estado. O governo quer criar a delegacia que já existe, alerta a Depol. Prefeitura nega irregularidade com contrato de consultoria. Esses e outros destaques é só você acessar, então, www.gazetadealagoas.com.br e a gente vai ficando por dentro de tudo que está acompanhando aqui, tá bom? E olha só, a gente também tem iniciar sempre as nossas manhãs aqui trazendo informações, as análises do jornalista Arnaldo Ferreira sobre diversas situações que acontecem aqui no nosso estado. E a gente volta a falar sobre a situação do Pinheiro também. Continua um impasse sobre o valor das indenizações para as famílias dos bairros atingidos pelas rachaduras provocadas pela Braskem. Como resolver? E a gente vai ver agora na análise de Arnaldo Ferreira. É o drama nos bairros do Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto. Agora são 6.500 famílias que precisam sair. Segundo a Braskem, mais de 600 já aceitaram o aluguel social e estão recebendo essa ajuda de R$1.000 por um período de 6 meses. E em torno de 700 famílias proprietárias de imóveis já estão com o processo de negociação das indenizações bem avançado. Só falta a homologação da Justiça. Ainda restam definir o futuro de quase 4.000 proprietários de imóveis desses 4 bairros que, em tese e segundo os estudos geológicos, estão afundando próximo às 35 minas de exploração de salgema da Braskem. Pelo acordo feito com o Conselho Nacional de Justiça, Ministérios Públicos Federal e Estadual, as indenizações estão previstas para os proprietários de 4.500 imóveis, mas tem mais 2.000 que aparecem em novas áreas de risco, segundo o mapa da CPRM. O problema por lá continua, porque as famílias que ainda não aceitaram as negociações propostas pela Braskem, que quer dar o aluguel social de R$1.000 por mês, mas não definiu o valor das indenizações de cada imóvel. E aí fica aquela preocupação, eu vou entregar a minha casa, vou sair, vão derrubar, e eu não sei quanto vou receber e quando vou receber. A confusão por lá continua. E muitos
Inclusive, o presidente do movimento SOS Pinheiro, Geraldo Vasconcelos, diz que só sai depois que essas coisas estiverem bem claras e bem definidas. Enquanto isso, o perigo continua. Até quando? A justiça deve dar um ponto final nessa história. Pois é, gente, um drama muito grande dessa população daquela região, né? E olha só, nós estamos na semana de comemoração ao aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Viderlan Araújo traz para a gente mais informações a respeito disso ao vivo. Bom dia para você, Viderlan. Bom dia também, Chico Nogueira. Bom dia, Porlane Santos. Bom dia para os telespectadores da TV Mar Canal 25, o pessoal que acompanha a nossa programação pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar, né? Pessoal que nos acompanha também como assinante NET no canal 525, também receba o nosso forte abraço. Como você bem colocou, Porlane, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado no dia 13 de julho de 1990. E de lá para cá trouxe, sim, mudanças e aspectos de controle, principalmente no ordenamento pelo cumprimento da lei para a sociedade. Nós vamos conversar a respeito desse assunto e o que representa o Estatuto da Criança e do Adolescente com a doutora Fátima Pirauá, que é uma pessoa bem atuante e responsável pela vara da infância e da juventude, e gostaria exatamente, nesse momento, de parabenizar o trabalho que ela desempenha, porque é um trabalho relevante para a sociedade alagoana, doutora Fátima. Eu gostaria que você falasse o que é para todos nós, como membros da sociedade, ter esses 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom dia. Bom dia a todos. E o Estatuto é uma lei avançada, né, uma lei que traz a criança e o adolescente como sujeito de direito, né, que isso não acontecia antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente era visto só quando praticava um ato infracional, e a gente tinha aquele código de menores que ele era praticamente só punido. E não se pensava, não se cuidava da proteção a essas crianças e a esses adolescentes. Agora, doutora, o Estatuto trouxe tudo isso. Agora, sim, doutora, diante dessa explanação inicial, gostaria que a senhora fizesse exatamente para nós, como brasileiros, adolescentes, a contribuição que tem sido dada exatamente em casos que ocorrem muitas vezes dentro de casa de agressões contra jovens e crianças, por exemplo. Pois é, o ECA é muito claro. Nenhuma criança, nenhum adolescente pode ser vítima de crueldade, de opressão, de negligência, de violência, e essa violência sexual que normalmente, na sua imensa maioria, acontece dentro da própria casa, no lugar onde a criança e o adolescente deveriam estar protegidos, né, sendo cuidado para o seu desenvolvimento saudável, porque é uma fase crucial na vida de uma pessoa, é a fase da infância, a fase da adolescência, mas infelizmente em muitas situações é nesse lugar que a criança é maltratada, é violentada, é abusada sexualmente, é explorada. Então o ECA traz exatamente isso e traz esses deveres para o Estado, para a família e para a sociedade. Então o poder público, nas suas 3 esferas, né, federal, estadual e municipal, tem obrigação de cuidar, de proteger crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, o que é importante frisar, né? A Constituição Federal traz diversas prioridades, né? O idoso, as pessoas com deficiência, mas a prioridade absoluta, só criança e adolescente. Essa palavrinha, que ela não está à toa no Estatuto e na Constituição, é para que os poderes públicos, e aí os 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, destinem recursos, destinem verbas prioritariamente para políticas públicas que possam cuidar de crianças e de adolescentes. Então a criança e o adolescente têm direito, como qualquer outra pessoa, mas em um ser em desenvolvimento, muito mais de saúde, de educação, tudo de forma prioritária. Saúde, educação, convivência familiar, convivência comunitária, lazer. Então as crianças têm que ser cuidadas, porque o adulto ele vai ser, né, o reflexo do que ele recebeu, né, e do que ele não recebeu na sua infância. Sobretudo hoje que nós temos evidências científicas que a primeira infância
até os 6 anos de idade. É uma fase crucial para o desenvolvimento, né, de um ser humano. Então, a gente precisa ter esse olhar atento e a sociedade também precisa cobrar, precisa estar atento para que tanto a família precisa ser apoiada. A gente sabe que o ECA é para todos, todas as crianças e adolescentes, mas aquelas que estão em situação de risco, de vulnerabilidade social, né, de pobreza, de deficiência mesmo, de todos, vamos dizer assim, de todas, todo o aparelhamento do Estado, né, na questão da saúde, da educação. Essas crianças e esses adolescentes que não têm isso, esses são os maiores beneficiados pelo ECA, que precisam que o ECA realmente já teve muitos avanços, evidentemente, mas a gente ainda precisa avançar mais e encurtar essa distância da lei para a realidade, né? Para o que ainda acontece hoje e o que ainda precisa ser olhado com mais atenção e efetivado essas políticas para que essas crianças e adolescentes tenham a vida que eles têm o direito de ter. Aqui no nosso cenário, doutora Fátima, o ECA é cumprido aqui em Alagoas, está sendo cumprido. O que a senhora pode passar para os nossos telespectadores? Olha, aqui em Alagoas, aqui em Maceió, né, como no Brasil, eu acho que na maioria dos estados ainda temos desafios, né? Ainda precisamos avançar. Na questão da educação, por exemplo, né, o judiciário ainda é muitas vezes acionado, né, como na saúde também, para que se contemple, né, aquela criança, se faça cumprir aquele dever do Estado, do poder público, de educação. Uma criança não pode ficar fora da escola. Verdade. É absolutamente indispensável. É um dos direitos mais, vamos dizer, o direito é fundamental, pois é mais fundamental ainda o direito à educação, na profissionalização. E aí nesse ponto eu posso dizer que os adolescentes, né, nós aqui no Poder Judiciário de Alagoas, com o apoio do presidente desembargador Tutimés, nós temos um projeto exatamente para se preocupar com a profissionalização dos adolescentes que estão acolhidos, né? Porque nós temos abrigos aqui na capital, né, as unidades de acolhimento, exatamente para acolher crianças e adolescentes que foram negligenciadas pela família. E lá elas ficam, né, até que se resolva a situação delas, né, o menor tempo possível, claro. Ou volta para a família, se a deficiência que existia, que causou aquela negligência ou aquela falta de cuidado, foi sanada, foi resolvida, ou se não houver condição dessa criança ir mais para a família, ela ser adotada. Só que tem algumas crianças que já chegam muito maiores e adolescentes que não conseguem mais adoção. Então nós temos um programa do Jovem Aprendiz que faz exatamente esse papel de profissionalizar, de preparar aquele adolescente para a vida, né, para o mercado de trabalho, porque quando ele completar 18 anos, né, e aí a gente também tem outro projeto que é o da República, junto com a Prefeitura Municipal, para que a gente possa fazer uma transição e ele ainda ter mais uma capacitação, um preparo para ir para o mercado de trabalho, para ter autonomia, né? Porque ele, para entrar no mercado de trabalho, precisa estar capacitado, profissionalizado, porque não é fácil. As empresas às vezes não querem contratar quem tem experiência. Então o jovem aprendiz já vai servir para ele se capacitar e ao mesmo tempo adquirir experiência necessária para enfrentar a vida lá fora. A exploração infantil através do uso da mão de obra, doutora. Eu gostaria que a senhora falasse como em Alagoas isso tem sido acompanhado, como é que tem sido feita a fiscalização para proibir que menores fiquem atuando exatamente de forma irregular para empresas e até mesmo para o próprio benefício da família, o benefício dos pais, teoricamente. Olha, essa é uma atribuição específica do Ministério Público do Trabalho, né, que faz essa fiscalização, né, e sei que as colegas atuam, né, com muita capacidade e com muita dedicação e empenho nesse sentido. Essas crianças, quando não há possibilidade de ficarem com a família, elas podem ser acolhidas, mas, regra geral, elas têm algum familiar que pode ficar com elas, é absolutamente inaceitável. E a mendicância também, né? Muitas vezes elas são levadas à rua com os pais para a mendicância. Então, as crianças não podem ser usadas, não podem ser exploradas. A criança tem que estudar, brincar e se preparar, né, para o seu futuro, para a sua vida. Eles só podem começar a trabalhar
a partir dos 14 anos no programa Jovem Aprendiz, né? De acordo com a lei de aprendizagem, e as empresas precisam contribuir também. Como é dever de todos, né? Do poder público, da família e da sociedade, a sociedade precisa contribuir também com isso. Né? As empresas têm que atuar com responsabilidade social e dar oportunidade, né, a esses adolescentes para que eles comecem a se capacitar, a se preparar, né, a ter experiência para o mercado de trabalho. Porque todas essas crianças e esses adolescentes que hoje estão se formando para serem os cidadãos do futuro, eles estarão conosco na sociedade. E eles poderão estar atuando com dignidade, atuando como profissionais, de acordo com o que eles tiveram nesse período agora, né, do desenvolvimento, da formação de criança e adolescente. E se nós não colaborarmos, depois vamos querer o quê? Porque um dos destinos, vamos dizer assim, de quem não tem nada nesse período, né, tão importante para a sua formação saudável, é a criminalidade, que a gente está vendo aí. E aí? Mas nós não fizemos nada. Então, família, poder público e sociedade, todos nós temos que contribuir. A criança e o adolescente têm o direito a ter proteção integral, prioridade absoluta, e o melhor interesse dessa criança e desse adolescente é que deve prevalecer. Muito obrigado, doutora Fátima Pirauá, ela que é responsável pela vara da infância e da juventude, explicando exatamente, né, atuante, né, esses 30 anos desde que foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que aqui no Brasil os magistrados têm atuado, feito trabalho, campanha para poder despertar na sociedade um cuidado maior com essas questões, principalmente do cumprimento da lei, do trato com a criança, do respeito ao adolescente, em situações estabelecidas desde 1990, quando foi promulgado, no dia 13 de julho. Estamos vivendo esse mês, que é um mês importantíssimo nessa tarefa de conscientização como cidadãos, como pessoas que realmente levam a informação todos os dias, e nós temos esse trabalho, esse papel aqui na TV Mar Canal 25, no programa TV Mar News, para levar para os nossos telespectadores. Muito obrigado, doutora Fátima. Ao lado do Chico Nogueira, nós vamos continuar pelas ruas da capital alagoana. Daqui a pouco vou voltar, trazendo mais informações ainda hoje nesta edição do TV Mar News. É com você. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Da mesma maneira que a gente está nesse mês, essa semana, e ao longo desse mês também comemorando os 30 anos do ECA, a gente também estamos no Julho Amarelo, que é exatamente o mês da conscientização e combate às hepatites virais. E sobre isso, a gente vai conversar nesse momento via Skype com a médica hepatologista Leila Tojal, que vai nos trazer mais informações. Leila, bom dia, tudo bom? Bom dia, amigos. Bom dia, TV Mar. Vocês me ouvem bem? Estamos lhe ouvindo muito bem, Leila, sim. Olha só, então a gente tem essa comemoração do Julho Amarelo, que vem exatamente trazer essa conscientização a respeito de hepatites virais, né? É mais comum do que o que a gente pensa, Leila? Exatamente. O que seria hepatite? Hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser decorrente de vários fatores. Mas nesse Julho Amarelo, a gente está enfocando as hepatites virais, principalmente as hepatites virais B e C, que podem evoluir para a forma crônica e, às vezes, de forma assintomática. Então, muitas pessoas podem ser portadoras do vírus e não terem consciência disso, e o vírus progredir de forma silenciosa para fases mais avançadas, de cirrose, de câncer de fígado, e são doenças totalmente tratáveis, tá certo? E aí você, tendo ciência que tem o vírus, você pode eliminá-lo e evitar uma futura complicação. Quais são as formas de contágio? As formas de contágio principais das hepatites B e C são através do sangue e materiais cortantes. Então, você que no passado já recebeu transfusão sanguínea ou algum derivado de sangue, tem por obrigação fazer a testagem para hepatites, principalmente as hepatites B e C. E também você que já teve relação sexual sem preservativo, você que já fez tatuagem, você que já colocou piercing. Então, todas essas pessoas
precisam fazer a testagem. E, principalmente, o nosso foco principal da campanha são as pessoas acima de 40 anos, que são aquelas pessoas que já tiveram contato no passado com seringas e agulhas que não eram descartáveis. E, com isso, puderam se contaminar com o vírus da hepatite. Então, se você tem mais de 40 anos, faça o teste para hepatite B e para hepatite C. E como que esse teste pode ser feito? Através de um exame de sangue normal? Através do exame de sangue, que pode ser feito de forma gratuita. Claro que se você tiver seu médico, que você faça exames com regularidade, você pode solicitar a ele as sorologias para as hepatites virais, mas independente de você ter o seu médico habitual, as suas consultas habituais, você pode ir a um posto de saúde e fazer um teste rápido, que é apenas uma furadinha no dedo, e você em poucos minutos já saberia se é portador de hepatite B ou C, e esse teste dando positivo, você é encaminhado para os centros de referência, que seriam o Hospital Universitário ou o PAN Salgadinho. Nós temos ambulatórios especializados em hepatites e o tratamento, gente, é gratuito, é fornecido pela CEAF, né, pelo Estado, através do Ministério da Saúde, e aí você não tem desculpa para não fazer tratamento. A hepatite C é uma doença curável e a hepatite B existe vacina e existe tratamento. Então, não tem motivo para você não fazer esse tratamento, não realizar, deixar isso evoluir para as formas mais avançadas de cirrose, de câncer de fígado. Leila, esse tratamento é feito à base de medicamentos? Como é que é feito? É doloroso? É rápido? Como é que é feito esse tratamento? O tratamento é absolutamente indolor. Não tem efeitos colaterais na sua maioria, então são comprimidos que você toma. No caso da hepatite C, de 3 a 6 meses você fica curado do vírus. A Organização Mundial de Saúde tem a proposta de varrer a hepatite C do mundo até o ano de 2030. Então, para que isso ocorra, precisa que todos os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde e a população em geral procurem orientar as pessoas e fazer as testagens para que sejam diagnosticados e tratados e curados. E diante dessa situação da pandemia do novo coronavírus, Leila, como é que está sendo feita essa programação de conscientização do Julho Amarelo? Pois todos os anos a gente tem grandes campanhas nas ruas, nos shoppings, na orla. Só que esse ano, devido à pandemia, para evitar aglomerações, a campanha está sendo feita toda pela web. Nós teremos, depois de amanhã, um grande webinário com a participação dos médicos, enfermeiros, dentistas, profissionais de saúde da rede básica, da atenção básica, envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e a Universidade Federal de Alagoas, para haver essa conscientização sobre a importância da testagem e do tratamento das hepatites. Além disso, nós teremos também outras programações ao longo do mês, né? Nós teremos também um colóquio com a participação dos pacientes, que aí a gente vai poder debater bastante através da web esse tema de extrema importância, já que a gente não pode chegar próximo da população. Leila, a gente ainda segue falando, contextualizando com a nossa realidade, né? A respeito do novo coronavírus. As pessoas com hepatites, elas apresentam um risco maior? Pois é, os portadores de doenças crônicas, e especialmente na nossa realidade, os pacientes portadores de cirrose hepática, de câncer de fígado, esses pacientes correm um risco mais aumentado realmente de complicar. Se você vê que na população em geral a mortalidade é em torno de 2 a 4%, nos portadores de doenças crônicas essa mortalidade pode atingir os 40% pelo Covid.
Então, a grande orientação para os portadores de doenças crônicas hepáticas é realmente a prevenção, é o isolamento social, é o uso de máscara e a adoção de todas as medidas sanitárias. Tá bom, Leila, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, esclarecendo a gente, conscientizando também a quem está nos assistindo sobre a necessidade de se fazer teste, né, para hepatite viral e o posterior tratamento, caso seja necessário. Muito obrigada, tenha um excelente dia, tá? Nós que agradecemos. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.